Aqui é o professor Dé, vamos uma aula de probabilidades. Então hoje vamos estudar probabilidades. O que é probabilidades? Ele tem a ver com experimentos aleatórios. Mas antes de eu te explicar o que são experimentos aleatórios, eu vou te explicar o que são experimentos determinísticos. Experimento determinístico nada mais é do que aquele em que eu sei o que vai acontecer. Por exemplo, imagina eu pegar uma chaleira, encher de água, colocar no fogo, digamos que a gente esteja a nível do mar, o que vai acontecer? Ele vai ferver a 100 graus Celsius. Joga fora, coloca água, liga no fogo, o que vai acontecer? Ferveu a 100 graus Celsius. Joga fora, liga no fogo, o que aconteceu? Ferveu a 100 graus Celsius. Isso é experimento determinístico, eu sei o que vai acontecer, ele é previsível. Agora, experimento aleatório não. Quer ver um exemplo? Peguei um dado normal de 6 faces e joguei. Que número vai dar? Eu sei quais são os possíveis resultados, mas o que vai dar eu não sei. Isso é aleatório. Então, experimento determinístico, eu sei o que vai acontecer. Experimento aleatório, eu sei quais são os possíveis resultados, mas eu não consigo prever qual deles é. Pegou? Continuamos então. 2 conceitos importantíssimos para a probabilidade. Primeiro, espaço amostral. O que é espaço amostral? Ele é o conjunto de todas as possibilidades possíveis. Por exemplo, lembra que eu falei sobre o lançamento de um dado? Um dado comum. Qual é o meu espaço amostral? 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Esse é espaço amostral. Lançamento de uma moeda, cara ou coroa. Esse é meu espaço amostral. Depois, espaço amostral, é importante a gente entender evento. O que é um evento? Nada mais do que um subconjunto do meu espaço amostral. Quer um exemplo? Eu vou lançar meu dado e eu quero saber qual é a probabilidade de dar um número par. O que é o número par? O meu evento. Mas o número par não são todos os números pares do planeta Terra que são infinitos. São os pares que estão dentro do meu espaço amostral. No lançamento de um dado só pode ser ou 2, ou 4, ou 6. Você entendeu? Então vamos lá. Espaço amostral. Todos os casos possíveis que pode acontecer. Evento, um subconjunto do meu espaço amostral. Massa? E aí, o meu vestibular, o meu Enem, ele vai cobrar probabilidade teórica de um evento. Existe probabilidade estatística. Só por curiosidade, probabilidade estatística tem a ver com os dados estatísticos. Por exemplo, probabilidade de uma pessoa ser canonizada, probabilidade de você ser atingido por um raio. A gente vai buscar dados estatísticos que aconteceram. Mas o meu vestibular ele vai pedir a probabilidade teórica. O que é probabilidade teórica? Nada mais é do que simplesmente aquela fraçãozinha que todo mundo conhece. O que é a nossa probabilidade teórica? A probabilidade do meu evento A é uma fração onde pega o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. O que isso quer dizer? É o que eu quero dividido pelo total. No caso que eu falei do dado, lançamento de um dado, eu quero que dê um número par. Quantos números pares existem no dado? 2, 4, 6. São 3 casos, não são? De um total de quantos casos? 6. Qual é a minha probabilidade? 3 dividido por 6. De novo, lançamento de uma moeda. Qual a probabilidade de dar cara? Quantas caras existem na minha moeda comum? 1. De um total de quantas faces? 2. Qual é a probabilidade? 1 dividido por 2. Isso é a minha probabilidade teórica. É uma fração. Número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Para entender melhor esse conceito, vamos ao exemplo fazer uma questãozinha do Enem. Olha o que ele fala. O gráfico mostra a velocidade de conexão à internet utilizada em domicílios no Brasil. Esses dados são o resultado da mais recente pesquisa de 2009, realizada pelo Comitê Gestor da Internet. Muito bom. Tá lá a tabelinha que ele me deu. Tudo bem? Então, olha o que a tabelinha está me dizendo. 34, tá vendo que está em porcentagem, né? 34% dos domicílios possuem uma internet com até 256 KB. Nós temos 20% com uma internet entre 256K e 1 MB. Nós temos 15% com uma internet de 1 MB, 2 MB e assim por diante. Aqui eu quero te atentar a um detalhe. Você está vendo que aqui ele diz que
Aqui são os domicílios que possuem uma internet entre 256K e 1 mega. A barrinha verde. A barrinha azul quer dizer que são os domicílios que possuem de 1 mega a 2 mega. Se eu pedisse a você assim, ó, quero saber qual é a casa, o domicílio que possui internet de 1 mega. Você acha que ele entra na barrinha azul ou verde? Você está vendo que a barrinha verde ele fala entre. Se eu quero entre, quer dizer que tem que ser entre esses dois extremos. Essas extremidades não entram. Na barrinha azul ele fala de, por exemplo, aqui ele fala de 1 mega a 2 mega. Se é de 1 mega a 2 mega, quer dizer que o mega entra nesse caso e o 2 mega também entra nesse caso. Foi claro? Então, só para responder, a casa de 1 mega está na barrinha azul. Legal? E aí continuamos, né? 5% entre 2 mega e 4 mega, 1% de 4 mega a 8 mega. Aqui nós temos 1% acima de 8 mega e temos 24% que não se sabe. Ele foi pesquisado, mas ele não sabia qual era a internet dele. Lá vem a pergunta do Enem. Olha o que ele me diz. Escolhendo-se aleatoriamente um domicílio pesquisado, qual é a chance de haver banda larga de conexão de pelo menos 1 mega? Se eu quero pelo menos 1 mega, quer dizer que tem que ter 1 mega ou mais. Perceba que aqui entre 256K e 1 mega não entra o cara de 1 mega. Pegou? Então vamos ver quais são os casos de interesse. Vem comigo. Se eu pegar aquele 34%, lá ele fala que é de até 256K. Me interessa esse caso? Não me interessa, porque eu quero com pelo menos 1 mega. Então ele sai fora. Tudo bem? Vamos ao próximo. Entre 256K e 1 mega. Ele tem pelo menos 1 mega? Não tem. Então sai fora também, não quero. Próximo. De 1 mega a 2 mega. Quero sim ou não? Me interessa? Sim, caso de interesse. Deixa ele ali. Aqui ele me diz entre 2 e 4 megas. Me interessa. Próximo. De 4 megas a 8 megas. Me interessa. Próximo. Acima de 8 megas. Me interessa. Agora olha esse. Aqui eu tenho 24% que não se sabe. Se não se sabe ou se não respondeu, eu não posso contar na minha probabilidade. Então ele sai fora. Qual é o total de casos de interesse, o total de casos favoráveis aqui? Toma cuidado que eu não vou fazer assim, ó, 1, 2, 3, 4 casos. Eu tenho que somar a porcentagem. Então fica 15, mais 5 que deu 20, mais 1 que deu 21 e o outro 1 que deu 22. Então qual é a probabilidade? São 22 de um total de 100%, não é? Então minha probabilidade 22% ou 0,22, que era como estava no item do Enem. Pegou? Vamos a mais uma questãozinha. Agora eu peguei uma da VUNESP. Eu quero que você fique muito atento a ela, que ela tem detalhes. Olha o que ele me diz. 2 jogadores A e B vão lançar um par de dados. Eu já quero parar aí e fazer uma análise. Quando eu lanço um par de dados, qual é o total de casos possíveis? Eu quero que você tome cuidado que, quando eu lançar um par de dados, o caso 1 e 2, ele é diferente do caso 2 e 1. Tudo bem? Por quê? Porque eu tenho um primeiro dado e o segundo dado, concorda? Quando eu lanço os dois dados, se o primeiro dado der 1 e o segundo dado der 2, é diferente do primeiro dado dar 2 e o segundo dar 1. Então, eles são pares ordenados diferentes. 1 e 2, 2 e 1. E a minha pergunta é, antes de ler a questão da VUNESP, quantos casos possíveis, quantos pares ordenados eu consigo formar no lançamento de 2 dados? Vamos lá? Quando eu lanço o primeiro dado, quantas possibilidades? 6. Quando eu lanço o segundo dado, quantas possibilidades? 6. Como eu vou lançar o primeiro dado e o segundo dado, lembra que o E ele tem um poder multiplicativo. Então ele fica 6 vezes 6, dando um total de 36 pares ordenados. Legal? Então eu já sei que quando eu lanço um par de dados, existem 36 casos possíveis. E aí a pergunta dele é, eles combinam, os jogadores A e B, né, que se a soma dos números dos dados for 5, A quem ganha. Se essa for 8, B é quem ganha. Massa? Já vou parar aí, já vou pensar quais são os casos em que A ganha. Então fui lá. Primeiro, total de pares ordenados no meu espaço amostral, 36 pares.
Chance do A ganhar. A soma tem que dar 5. Vamos pensar os casos em que a soma dá 5? Pensem comigo. Se o primeiro dado der 1, o segundo dado tem que dar 4. Concorda? Que 1 mais 4 vai dar 5. Então tem os casos 1 e 4 ou 4 e 1. Lembra que a ordem muda. 2 e 3 ou 3 e 2. Esses são os possíveis casos do A ganhar. Para o B ganhar, a soma tem que dar 8. Foi o que ele falou. Então, para a soma dar 8, vamos pensar? Se o primeiro dado der 1, o segundo teria que dar 7 para a soma dar 8. Mas não pode dar 7, porque ele vai até o 6. Então, o primeiro dado 1 já sai fora. Se for 2, aí pode. Aí fica 2 e 6 ou 6 e 2. Quer ver outro? 3 e 5 ou 5 e 3. Já foram 4 pares. E ainda tem um caso 4 e 4. Só que o caso 4 e 4 não posso inverter, porque se inverter, ele vai continuar 4 e 4. Ele aparece só uma vez. Então, casos para o B ganhar. 2 e 6, 6 e 2. 3 e 5, 5 e 3. E o 4 e 4. Me diga aí quantos casos o A ganha. Um total de 4 pares. Quantos casos o B ganha? Um total de 5 pares. Se eu simplesmente perguntasse a você qual é a probabilidade do A ganhar, quer saber? Probabilidade do A ganhar? São quantos pares para o A ganhar? 4, né? Total de quantos casos? 36. Então, a probabilidade do A ganhar é 4 sobre 36. Se eu tivesse perguntado probabilidade do B ganhar, 5 de 36. Mas a VUNESP, ela inventou moda. Olha o que ela me falou. Os dados são lançados. Sabe-se que A não ganhou. Em probabilidade, o estado de informação muda tudo. Aqui ele está falando que sabe-se que A não ganhou. Sabe o que isso quer dizer? Que de um total dos 36 pares possíveis, eu sei que aqueles 4 não ocorreram. Isso quer dizer que meu espaço amostral reduziu de 36 para 32. Por quê? Porque ele falou que ele sabe que o A não ganhou. Então, aqueles 4 casos do A vão ser descontados do meu espaço amostral. Quer dizer que agora o meu espaço amostral passa a ser 32. E aí vem a pergunta, sabe-se que A não ganhou, então qual é a probabilidade de B ter ganho? Que é a probabilidade do B ganhar? Quantos casos o B ganha? 5, né? De um total de quantos casos? 32. Então, a minha probabilidade vai ficar 5 sobre 32, gabarito letra B.